Pessoal, nesse vídeo eu vou. Tem até relação com o vídeo anterior, né? Quando eu falei da questão de simulador de frete, né? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que eu desenvolvia, como é que eu elaborava os estudos para reajuste no custo de frete da transportadora. Então, que parâmetros eu utilizava, né? Para que tipo de operação específica. Então, na verdade, não era para qualquer operação, normalmente era uma operação ponto a ponto, né? Uma transferência, no caso, você tem uma origem definida, no caso, uma engarrafadora, e você levava o gás, né? O GLP, no caso, que é o gás de cozinha, até ia de uma refinaria e você enviava até uma engarrafadora. Então, é uma operação de transferência, ponto a ponto. Então, esse estudo normalmente utilizava esses parâmetros que eu vou mostrar para vocês, que tranquilamente você, enquanto um analista de transporte, um analista de logística, você pode, tendo essa necessidade de elaborar um estudo relacionado a frete, a custo de transporte, você pode elaborar esse estudo dessa mesma forma, né? Usando essa mesma metodologia. Então, aqui eu vou compartilhar com vocês uma planilha que eu tenho, algumas das planilhas que eu tenho de análise de reajuste, tá? Bom, aqui era uma operação específica, essa operação aqui é Paulínia, Cuiabá, tá? Então, aqui tinha alguns dados, né? Esses dados, claro, demandam atualizações, né? Então, primeiro aqui, né? A gente colocava como parâmetro o número de horas disponíveis do veículo, tá? Por dia, então considerava aqui 10 horas. Os dias disponíveis, no caso aqui, 23, tá? Então, até se sugerido aqui, você pode até, em princípio, desconsiderar, tá? 23, poderia colocar aqui tranquilamente 22, você vai alterar os cálculos, né? Você tinha aqui a velocidade média, 45, você poderia tranquilamente botar 60, mais ou menos. O tempo de carga, descarga, o tempo total de viagem, tá? Então, considerando aqui ida, distância de ida também. O número médio de viagens por dia, ó, aqui você já faz uma divisão. Então, aqui você considera, com base nos parâmetros anteriores, né, número de horas, dias disponíveis, a velocidade, você já faz um cálculo. Qual o número médio de viagens por dia? Percebam que a gente não chega a uma viagem por dia, considerando a distância. No caso aqui, a distância de ida, que vocês podem observar, tem aqui, ó, distância de ida é 10 multiplicada por 2 já, tá? O E8 aqui é a velocidade média, então distância, ida e volta, dividido pela velocidade média, mais o E9, que é o tempo de carga e descarga. Então, toda essa primeira parte. E aí o E6 aqui, que seria o E6, é o número de horas disponíveis. Então, você tem o número de horas disponíveis dividido por todo esse tempo de viagem, o tempo de viagem, ida e volta, mais o tempo de carga, descarga, e você chega ao número de viagens. O número de viagens mês, tá? Então aqui você multiplica dia pelo número de viagens por dia, vezes a quantidade de dias úteis que você tem no mês. 22 ou 20 dias, a gente pode considerar até 20 dias aqui, se quiser, ó, 20 dias. Vai ter uma alteração, tá? Aqui você tem o quilômetros rodados por mês, ida e volta. Basta multiplicar por 2 a viagem e o número de viagens do mês, número de viagens do mês, vezes 2, vezes a distância, você tem a quilometragem rodada no mês. E aqui a tonelada, né? Quanto que ele vai transportar, né? Aqui, na verdade, a gente considerou um percentual de utilização por viagem de 100%. Mas o correto é você considerar abaixo disso, um pouco abaixo. Se considerar 90% aqui, você tem uma alteração nos cálculos. A capacidade de entrega por mês você reduz também, que é o número de viagens vezes a tonelada vezes a utilização. E a tonelada aqui não chegava a ser 29, não, tá? 29 tá bem agressivo aqui. Mas a realidade, né, mais ou menos ali 28, 27, vamos considerar aqui. Então você tem mais uma redução. Não tem ajudante, não tem chapa, não tem nenhum auxiliar. E aqui o custo fixo. Esse custo fixo é aquela composição que eu falei no vídeo anterior. Então, por isso que eu falei que esse vídeo tem relação com o vídeo anterior.
Eu botei para vocês toda a composição do custo, toda a composição de custo que você tem do custo fixo. Aqui na época era mais ou menos 18 mil, mas tranquilamente seria 20 mil o custo fixo. E o custo variável é R$ 1 por km. Esse R$ 1 por km você também consegue através daquela planilha que eu mostrei para vocês no vídeo anterior. Tem toda aquela composição do variável, lubrificação, manutenção, combustível, toda aquela composição do variável. E aí você chega ao custo por mês, né? Que seria o custo fixo, mais o variável vezes a quilometragem rodada no mês, que é 8.842 quilômetros. Aí você chega num custo por mês, tá? Aqui, aí tem aqui os estudos, né? O custo padrão por tonelada. Esse custo padrão seria que tem várias simulações aqui, tá, pessoal? De frete, a gente simulava o tempo todo aqui. E aí aqui a época, né, o custo por mês dividido pela capacidade, né? E aí você tem um custo de R$ 82,15 por tonelada. E um custo padrão, aí tem um custo por P13 também, que eu não vou considerar, porque a operação aqui é por tonelada transportada, é real por tonelada. E aqui o valor por km também, que ele considera em cima do custo total dividido pela quilometragem. Tá? Então seria R$ 1 por km de 3,96. Aí fala aqui do frete atual, a necessidade de reajuste. Na verdade, a gente simulava muito esses valores aqui, tá? Ah, mas se o frete foi esse, se o frete, a gente olhava vários transportadores. E claro que esse cenário estruturado aqui é um cenário inicial, é um cenário que também sofria ajustes, tá? De acordo, mas eram esses os parâmetros que eu utilizava para avaliar aquela frota e aquela situação, tá? E às vezes aqui, o que a gente ajustava? Ah, por exemplo, tempo de carga-descarga vai ser de 2 horas, né? 3 horas. Ah, por exemplo, a capacidade média aqui é 28. Eu aumentei a utilização, que é quanto que eu utilizo da capacidade, 95%, por exemplo. E aí você ia mexendo nesses valores e alterando esses valores para chegar a R$ 1 por tonelada e ajustar. E claro, você olhava a operação, tá? A operação efetiva, né? O frete que você tinha efetivamente, e comparava com esse frete teórico, vamos dizer assim, com esse real por tonelada teórico. E quanto que você precisaria de ajuste, tá? Então você conseguia aqui perfeitamente ajustar de acordo, você mexia nesses parâmetros para ajustar, na verdade, de acordo com a operação. E era muito importante nesse processo de você reajustar o custo de frete, é essencial o contato com a transportadora. Você ter esse contato regular com a transportadora, entender a operação. Esse caso é uma operação específica, né? Como eu falei, é uma transferência. Então você tem uma origem e um destino bem definido. Então era uma operação de transferência e você usava esses parâmetros aqui, tá? E às vezes você ajustava o custo, por exemplo, né, em algumas situações. Utilização, não são 10 horas aqui por dia, são 11 horas, né? E aí você ajustava o custo e você ia acertando esses dados da operação junto com a transportadora, tá certo? Então era dessa forma que eu elaborava, né? Tá até aqui, parâmetros gerais de Bauru, né? Mas é alterar só a rota aqui, né? Porque, na verdade, se não me engano, esse aqui é de Bauru, de fato. Tá? É só alterar o nome, né? Tá confrontando com o nome da aba aqui. Mas a estrutura é essa. Os parâmetros, na verdade, são esses que eu usava para operações de transferência. Tá? Que é muito mais simples você realizar o cálculo. Claro que numa operação de distribuição urbana, onde você faz indústria de bebidas, por exemplo, uma Coca-Cola, uma Ambev, você vai entregando, você tem a pré-venda e no dia seguinte você vai entregar, você tem entregando em vários pontos. É uma realidade diferente para a formação desse custo, né? Seja o custo fixo, custo variável. E uma outra questão é que num período de alto volume para um processo, né, uma entrega, na verdade, que é pulverizada, tem vários clientes, você tem a recarga. Então você tem uma primeira viagem, você volta para o CD, para a central de distribuição, carrega o caminhão e volta para entregar de novo. Então essa recarga tem um valor diferenciado na viagem para o transportador.
Então, uma operação tem outros parâmetros, é um outro estudo que você vai realizar. Você pensando em reajustar o frete, o custo de frete, o custo de transporte dessa transportadora, certo? Bom, fechamos aqui. Então, essa é mais uma aplicação do Excel, né? Explicando aí como é que você pode usar o Excel para esses estudos de reajuste de frete. E vamos seguindo com esses vídeos nessa mesma linha. Vou apresentar outras aplicações relacionando o Excel à área de logística e operações, pessoal. Um abraço.